Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniele Bedin, professora de língua portuguesa, e nós vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Lembrando que vocês podem assistir essa aula pela TV aberta, pelo aplicativo Aula Paraná e também pelo YouTube. Então, o que a gente vai aprender hoje? Então, hoje nós vamos falar sobre o gênero textual notícia. Então, nós vamos identificar elementos composicionais do gênero estudado e diferenciar também fato de opinião. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem tem o costume de ler jornais, seja eles impressos ou pela internet? E outra coisa, vocês acham que é importante ler o jornal? Vocês acreditam que isso é uma coisa importante ou não? Pensaram? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Antes de nós lermos ali, eu quero falar para vocês a importância de nós sabermos, de nós estarmos atualizados sobre as coisas que acontecem ao nosso redor. A partir de nós nos atualizarmos, nós precisamos procurar a fonte daquilo para nós não passarmos notícias falsas também. Mas por que é importante ler jornal aqui? A leitura de jornais é importante para nos manter informados dos acontecimentos que nos cercam e que essas informações são obtidas através de um texto chamado notícia de jornal. Eu quero saber, quem aqui já leu alguma notícia de jornal? Quando eu falo jornal, notícia de jornal, o que vem na hora na cabeça de vocês? Vocês pensam lá na internet ou vocês pensam ali no jornal, no papel? E quais são as características desse texto? Lembrando que tanto o jornal impresso, como na internet ou em qualquer outro lugar, a notícia ela é um gênero textual. E como todos os gêneros textuais têm as suas características, não é diferente da notícia. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Depois a gente vai ler mais perto. Isso daqui é uma estrutura de notícia na internet, mas ela é de um jornal. Então ela é de um jornal, provavelmente ela tem ela impressa, mas foi pega da internet. Então aqui diz, NASA detecta derretimento acelerado de gelo da Antártida. Aqui embaixo tem uma outra partezinha que diz, estudo mostra que fenômeno está ocorrendo mais rápido do que os cientistas haviam previsto, cruzando um limiar crítico. E depois tem a outra parte aqui que é a da notícia. Então nós temos algumas partezinhas e essas partes são os elementos da notícia. Então, nós vamos ver um a um. Vamos à notícia. No primeiro parágrafo, eu quero que vocês prestem bem atenção. A enorme camada de gelo da Antártida Ocidental está sofrendo um colapso lento de uma forma irrefreável, revelam 2 novos estudos. Cientistas alarmados afirmam que isso significa elevação ainda maior do nível do mar do que eles imaginavam. Os resultados preocupantes não são vistos em breve. Os cientistas se referem a centenas de anos, mas durante esse tempo, o derretimento que já começou poderia, eventualmente, adicionar meio metro a 3,6 metros aos atuais níveis do mar. Esse ritmo é mais rápido do que os cientistas previam. Um estudo da NASA, que analisou 40 anos de dados de solo, aviões e de satélites sobre que os pesquisadores chamam de o ponto fraco da Antártida Ocidental, mostra que o derretimento está ocorrendo mais rápido do que os cientistas haviam previsto, cruzando um limiar crítico que deu início a um processo semelhante a um dominó. Parece estar acontecendo rapidamente, disse o glaciologista da Universidade de Washington, Ian Jougin, autor de um dos estudos. Nós realmente estamos testemunhando os estágios iniciais. É provável que isso ocorra por causa do aquecimento global provocado pelo homem, pelo buraco da camada de ozônio,
que mudaram os ventos da Antártida e aqueceram a água que corrói as bases do gelo, disseram os pesquisadores em entrevista coletiva na NASA nesta segunda-feira. O sistema está em uma espécie de reação em cadeia que é irrefreável, disse o glaciologista da NASA, Eric Rignot, principal autor do outro estudo, que foi publicado na revista Geophysical Research Letters. Cada processo nessa reação está alimentando o próximo. Segundo ele, limitar as emissões de combustíveis fósseis para reduzir a mudança climática provavelmente não irá deter o derretimento, mas pode diminuir a velocidade do problema. Percebem em relação ao texto e eu quero, a partir do que vocês perceberam, eu quero que vocês respondam essa questão e eu vou dar um tempo para vocês. Então, o texto que você leu é uma notícia, isso é fato, é uma notícia. Nesse gênero textual, as informações principais vêm no primeiro parágrafo, chamado de lead ou leader. Releia esse parágrafo, reproduzido a seguir, e identifique o fato principal anunciado. Vocês vão fazer no caderno de vocês. Um tempinho para vocês.
Responder? Vamos ver se está certo. Então, o fato principal, qual que é? É o derretimento de uma grande camada de gelo na Antártida. Vocês percebem que já nesse primeiro parágrafo ele já coloca sobre o que é a notícia? Por que a pessoa, o jornalista, o repórter já faz isso? Para você olhar, para o leitor olhar e ver se tem interesse ou não. Ele não vai contar em detalhes, mas ele já vai despertar o interesse. Na outra, qual é a consequência desse fato de acordo com os cientistas e o que provocou tal acontecimento? Então, coloquem ali de acordo com o que vocês entenderam. Mais um tempo.
Responderam? Então, qual que é a consequência desse fato de acordo com os cientistas? E o que provocou tal acontecimento? Então, segundo os cientistas, a consequência é a elevação do nível do mar, maior do que se esperava e num ritmo mais rápido. Eles afirmam que uma causa provável é o aquecimento global provocado pelo homem e pelo buraco na camada de ozônio que mudou os ventos da Antártida e aqueceu a água em contato com as bases do gelo. Nessa resposta aqui, o que vocês podem perceber? Que ele coloca a consequência da notícia já para dar interesse do leitor a dar continuidade. Então, por que eu vou ter interesse em ler essa notícia? O que aconteceu? Quando eu leio o lead, que é aquele primeiro parágrafo, eu já vou querer saber, se for do meu interesse, o que aconteceu ou por que aconteceu aquilo. Então, qual que é o objetivo de uma notícia? Ela tem como objetivo relatar fatos recentes, verídicos e de interesse público. Pode ser veiculada de forma oral ou escrita. Então, por que eu leio uma notícia? Ou por que alguém faz uma notícia, o jornalista coloca uma notícia? Para colocar ao público fatos reais. Se eu colocar uma notícia que não é real, se eu inventar uma notícia, o que eu posso considerar? Eu posso considerar que é uma fake news. E para eu saber que é uma notícia autêntica, que é uma notícia real, eu preciso do quê? Eu preciso ter fontes, eu preciso correr atrás de saber de onde que veio essa notícia antes de passar para frente. Ela pode ser oral ou pode ser escrita. Então, o gênero textual notícia pode apresentar como estrutura padrão. A estrutura de uma notícia, ela tem que ter o título, o olho, lead ou lead, né? Informações principais do primeiro parágrafo, o que, quem, onde, como, porquê, e o corpo, que é o detalhamento dessas informações dos parágrafos seguintes. O título é a manchete, que a gente chama de manchete, depois a gente vai ver mais para frente. O olho, ele pode ter ou não, mas é um subtítulo. E o lead, para você, ela faz parte muito das características da notícia. Para você escrever o lead, ela tem que ter essas informações, ela tem que ter o que aconteceu, com quem aconteceu, onde, como e por quê. E o corpo já é o detalhamento com a pesquisa, com entrevistas, com outras coisas também. Então, contém, em geral, o texto mais impessoal, o texto é uma conversa mais objetiva, uma fala objetiva, em terceira pessoa, com frases curtas, termos de uso frequente, linguagem de acordo com a variedade urbana de prestígio. Então, qual que é a linguagem de uma notícia? É uma linguagem formal. É uma linguagem formal, eu não posso colocar uma linguagem, aquela que eu converso na internet, por exemplo, ao escrever uma notícia. Então, ela é uma linguagem mais formal. Ela é impessoal, eu não dou opinião na notícia. Eu coloco o fato como ele aconteceu, como ele é. Lança mão de depoimentos, citações e dados para dar mais credibilidade aos fatos relatados, que foi o que eu falei. É importante saber de onde veio para eu poder publicar uma notícia. Circula na esfera jornalística, em mídias impressas, radiofônicas, televisivas e digitais. Então, é uma esfera, circula na esfera jornalística. A fonte, que eu já comecei a falar para vocês, que é muito importante. É necessário saber quando e em qual jornal a notícia foi publicada. Então, quando eu transmito uma notícia, eu tenho que saber da onde essa notícia. É um jornal confiável, tem uma fonte confiável, porque depois eu posso passar para frente ou não, ou acreditar naquilo que eu estou lendo. O título da notícia, que eu falei para vocês também, que a gente chama de manchete, é um chamamento para o leitor, o qual pode se interessar ou não pelo seu conteúdo. Então, quando o jornalista vai fazer a sua notícia, ele precisa ter uma manchete bem criativa. Aquele tipo de manchete que deixa subentendido o que é a notícia, mas ele deixa uma curiosidade, que para você saber o que está acontecendo, você tem que ler todo o corpo da notícia. A imagem, em algumas notícias aparece imagem, outra não, fica a critério. Então é um recurso que pode não estar presente.
É uma estratégia para chamar a atenção dos leitores e de registrar o fato em forma de imagem. Então, de repente, você está num lugar que é importante ter uma imagem daquilo que está acontecendo. Mas lembrando também, quando, por exemplo, eu vou dar uma notícia de um acidente ou de alguma coisa assim, é importante ter uma empatia. O jornalista, o repórter, ter uma empatia na dor do outro, até mesmo na hora de passar a notícia, em relação à imagem e em relação à escrita. Também faz parte da característica. O assunto é o corpo da reportagem e apresenta um fato ocorrido em algum lugar e em uma data específica. Então, o assunto é aquilo que eu falei ali no lead e que eu vou colocar com mais detalhes. Em relação ao título da minha notícia, ele deve ser curto e chamar atenção para o fato informado, sem antecipar com precisão qual será o seu conteúdo. Deve trazer uma frase de impacto. Exemplo ali, NASA detecta derretimento acelerado de gelo na Antártida. Então o título, se eu colocar um título que já conta o que é, a pessoa já não vai nem se interessar a ler. Se eu coloco um título mais curioso, a pessoa vai e se interessa ou não de ler a notícia. O subtítulo. Então, o subtítulo é uma frase sem ponto final que aparece abaixo do título e serve para completar seu sentido ou dar outras informações. Usa letras menores que as do título e maiores que as do texto. Então, aqui, ó, eu tenho um subtítulo. Estudo mostra que o fenômeno está ocorrendo mais rápido do que os cientistas haviam previsto, cruzando um limiar crítico. O lead define o primeiro parágrafo, que tem como função introduzir o leitor no texto e prende sua atenção. Para isso, fornece as informações principais a respeito da notícia. Então, no lead, explica o que aconteceu, explica com quem aconteceu, como, quando, onde, porquê e para quê. Porém, sem contar detalhes, deixando de uma forma curiosa. Então, aqui nós temos o lead. O corpo é o desenvolvimento da notícia e no corpo são fornecidos detalhes ainda não introduzidos e informações complementares. Assim como entrevistas, o fornecimento da fonte, muitas vezes, como nessa notícia foi conversado, com quem que foi conversado, quem que comprovou essa notícia? Foram cientistas, né? Então, é colocado no corpo. Vamos fazer juntos isso daqui, ó. Que informação é apresentada no título da notícia? Qual informação que no título da notícia nós necessitamos colocar? Então, o título sintetiza a informação principal do texto, ou no título o leitor precisa ler outros elementos para saber do que se trata o texto? Então, como nós já conversamos, o título sintetiza a informação principal do texto. Mais um quiz. Qual a diferença entre fato e opinião? Nós sabemos que a opinião é uma coisa e o fato é outra, mas muitas vezes isso é colocado assim de forma... é colocado junto e a pessoa fica meio perdida no que acreditar ou não. Na notícia, eu preciso colocar o quê? Eu preciso colocar um fato. Mas qual que é a diferença entre fato e opinião? Vamos ver se vocês sabem. O fato é aquilo que realmente aconteceu e pode ser comprovado, ao passo que a opinião é o ponto de vista de alguém. Ou o fato é o que a pessoa acredita ser e a opinião é quando um cientista comprova aquilo que ele disse. O que é fato e opinião e qual que é a diferença deles? Então, a diferença está aqui. O fato é aquilo que realmente aconteceu. É aquilo que o repórter, que o jornalista vai lá e coloca na notícia. E existem também, né, algumas reportagens que, ou mesmo nos comentários, é uma notícia que está na internet, embaixo tem comentários. Então, o que eu tenho ali? Eu tenho opiniões em relação àquilo que aconteceu. Mais uma atividade para vocês. Ainda sobre a notícia, considere esta informação. O subtítulo de uma notícia também é conhecido como olho. Lembra que a gente viu lá atrás? Agora releia o olho da notícia em estudo. Vamos lá.
Estudo mostra que o fenômeno está ocorrendo mais rápido do que os cientistas haviam previsto, cruzando um limiar crítico. Elabore uma hipótese. Qual a função do olho de uma notícia? Elaborar uma hipótese, o que é? O que você acredita ser? Então você vai colocar uma hipótese. O que você acha que é, né? Qual que você acha que é a função do olho na notícia? Eu vou dar um tempo para você escrever.
Fizeram? Então, qual que é a função do olho? A função do olho é destacar e antecipar para o leitor, resumidamente, as informações relacionadas ao fato noticiado. Então, no título, é uma coisa bem simples para dar interesse. Já no olho, que é o subtítulo, já tem uma pequena parte da notícia. E depois o lead tem outras informações. Mais uma atividade. Nas notícias costuma-se citar fontes das informações divulgadas. Tem que citar fontes. Primeiro, por que isso acontece? Depois, qual é a fonte das informações divulgadas nesta notícia que nós acabamos de ler? Trata-se de uma fonte confiável? Explique. Mais um tempo para vocês fazerem essas daí.
Fizeram? Então vamos corrigir juntos. Então vamos lá. Por que isso ocorre? Então nas notícias a gente costuma ter as fontes, é importante ter fontes. Então por que isso ocorre? Por que é importante ter a fonte? Porque dá mais credibilidade ao que é noticiado, validando informações dadas pelo repórter. Sempre que eu vou ler uma notícia, eu preciso da fonte. Então a fonte é para isso. Qual é a fonte das informações divulgadas nessa notícia? Então nós vimos lá que a notícia tinha algumas falas de pesquisadores. E aonde que foi feita essa notícia? Na NASA. Então as pesquisas foram feitas por cientistas da NASA e eles mesmos fizeram essa pesquisa para fazer a notícia. Trata-se de uma fonte confiável? Explique. Sim, a fonte é confiável, pois trata de uma agência do governo dos Estados Unidos respeitada e com experiência em pesquisa. Então quem fez a pesquisa foi a NASA. Eles são experientes, experts nesse tipo de pesquisa e a notícia foi feita com base no que eles falaram. Então, eles têm como comprovar tudo o que eles disseram. Mais uma atividade. Que marcas diferenciam a fala do entrevistado do relato do repórter? Quando eu vejo lá a entrevista, como nós lemos ali, está o texto direto, não vi travessão, não vi uma fala. Como que eu sei qual que é a parte do entrevistado e qual que é a parte do repórter lá, da pessoa que estava escrevendo a notícia? Como que eu sei que os cientistas falaram alguma coisa? Então, mais um tempinho para vocês.
Fizeram? Vamos lá, corrigir então. Então, que marcas diferenciam a fala do entrevistado do relato do repórter? As aspas. Vamos voltar lá no texto. Que eu quero mostrar. Então, aqui, ó, os resultados, aonde que tá? Parece estar acontecendo rapidamente, disse o glaciologista da universidade. Aqui nós temos a aspa. Nós já vimos na pontuação que as aspas também, elas funcionam para identificar a fala de uma pessoa. Então, aqui no texto tem várias partes assim. Mas além das aspas, nós temos aqui ó, também. Nós temos o verbo de locução dizer. Então, ele falou, ele disse, né, a pessoa que falou. Então, disse o glaciologista ali nesse caso, né? Então, aqui revendo, em relação ao gênero textual notícia e os seus elementos, o que eu preciso saber para eu reconhecer numa notícia ou para eu mesmo escrever uma notícia? O que eu preciso saber? Quais são esses elementos? Eu preciso na notícia de um título, eu preciso na notícia de um subtítulo, que eu também posso chamar de olho. Na notícia também tem o lead, que tem aquelas informações de como, quando, com quem, o que. Preciso dessas informações. Eu preciso também colocar o desenvolvimento e ter uma fonte segura, colocar uma fonte confiável para essas informações. Eu não posso escrever e eu não posso colocar, eu tenho que colocar o fato, não a minha opinião, escrito em terceira pessoa. Nós aprendemos o que é fato e opinião, né? Qual que é a diferença do fato? Fato é aquilo que realmente aconteceu. Então, em pessoal aconteceu aquilo. Opinião é o que eu acredito que pode ter acontecido. Então, é a diferença entre o fato e a opinião. Na notícia, eu coloco o fato. E também nós vimos as marcas de pontuação das aspas, que as aspas, além, entre outras coisas, ela pode servir para colocar, inferir a fala de uma pessoa numa entrevista, num texto de notícia. Para vocês saberem mais sobre notícia, aqui nós temos um linkzinho que tem vários tipos de notícias, tem as características da notícia, como escrever uma notícia, porque com o passar das aulas, daqui uns dias, nas próximas aulas, nós vamos produzir um texto com esses elementos, com essas características da notícia. E aqui tem vários exemplos que é importante retomar. Então, pessoal, quero desejar para vocês bons estudos. Lembrando que todos esses slides estão no Google Classroom. Façam as atividades, nós já estamos encerrando o trimestre. É importante que vocês entrem no aplicativo e que vocês façam as atividades para os professores de vocês avaliarem. Também qualquer dúvida em relação à aula, conversem com o seu professor. E bons estudos!